Boa noite a todos, amigos. Notícias urgentes. De acordo com os dados mais recentes dos cientistas, nacionais, é claro, descobriu-se que existe um músculo em nosso corpo que pode não se contrair nem uma vez ao dia. Ou, se você dorme deitado, de costas ou de bruços, tanto faz, esse músculo pode se contrair apenas 2 vezes por dia. Que músculo é esse? Tente adivinhar nos comentários. Quem acertar ganha honra e respeito. Vamos demonstrar. Estou olhando os comentários. Poucos, bem poucos, conhecem esse músculo. Ela recebeu o nome do sobrenome do seu criador, Esternocleidomastoideu. Ivan Petrovich Grudinokleuchitnosostsevidnov, em 1825, foi o primeiro a descobrir esse músculo no simpósio de São Petersburgo, no inverno, durante uma nevasca. Então, o que é o músculo esternocleidomastoideu? Suas bordas inferiores se originam da clavícula e do externo. A parte superior se fixa ao processo mastoide do osso temporal. É um músculo bastante grande normalmente, mas em um cidadão médio, ele tem uma espessura que se aproxima à de um saco de lixo. Por causa disso, ela deixa de cumprir sua função, e essa função passa para os músculos próximos. Quais são as funções desse músculo? Além de ter grande importância para sustentar o peso da sua cabeça, também participa dos movimentos de rotação. Qual é o movimento direto dela? Quando há contração bilateral, ocorre a flexão da cabeça. Mas a flexão, veja, eu estou de pé, flexiono a cabeça, não há tensão nela. Ela não participa. Mas se eu me deitar de costas e levantar a cabeça, é nesse momento que ela vai ficar tensa. Giros. Aqui eu viro a cabeça. Há uma tensão bem pequena nesse músculo, bem mínima. E na vida, como a gente usa ela? Viramos a cabeça, o mínimo de tensão desse músculo. E isso é o máximo que ele faz durante o dia. Quando realmente fica tenso? Quando a gente deita de costas, no momento em que deitamos, tá vendo? Aqui a cabeça fica suspensa. É aqui que ele fica tenso. Depois levantamos, e é nesse momento que ele fica tenso. Deitamos, levantamos. Quem gosta de deitar e levantar várias vezes, faz esse músculo trabalhar um pouco durante o dia. Então, o músculo esternocleidomastoideu, sinais de fraqueza dele. Dores de cabeça na região das têmporas, na região da testa. Pode até ser na região do ouvido. Dor na região da articulação temporomandibular. Dores referidas desse tipo. Por que isso acontece? Porque quando ela enfraquece, além dos músculos escalenos, os músculos que elevam a escápula também começam a se tensionar excessivamente, e eles causam dor referida em toda essa região. Restrição da mobilidade do pescoço. Para virar o pescoço, é preciso incliná-lo um pouco para frente, porque a força do músculo esternocleidomastoideu não é suficiente. É necessário mudar um pouco o ângulo do movimento. O próximo sintoma é dormência, fraqueza no braço, dor no ombro, dor no braço ao longo de algum nervo, seja ulnar, radial ou mediano. Por que isso acontece? Fraqueza do músculo esternocleidomastoideu e tensão excessiva dos músculos escalenos, de todos eles ou de um deles. Entre eles, os nervos são comprimidos. A inervação do braço é prejudicada e o braço não funciona direito. Não são causas tão óbvias, são discutíveis, mas ainda assim existe influência, já que estão sendo descritas. Sinusites crônicas. O que são sinusites? Inflamação das mucosas, inchaço das mucosas, em que a infecção se torna crônica. Ou seja, inflamação da mucosa por quê? Devido à fraqueza desse músculo, ocorre uma alteração no fluxo venoso, possivelmente linfático, da região do nariz e dos seios nasais. Mas isso acontece com frequência. Você está deitado de um lado, uma narina entope, vira para o outro lado, a outra entope. Ao mesmo tempo, não há coriza, não há inflamação.
Isso é justamente um dos sinais de distúrbio do fluxo venoso. A causa também é a fraqueza do músculo esternocleidomastoideo, inchaço no rosto. Também é fraqueza desse músculo. Ocorre acúmulo excessivo de líquido na região do seu rosto. Pode ser usada para rejuvenescimento também. Um bom tônus desse músculo melhora automaticamente o tônus dos músculos do rosto. Então, amigos, vejo que já estão ansiosos, querem saber como treiná-la. Então, não há nada melhor para o músculo esternocleidomastoideo do que uma cabeça pesada para os exercícios. Se você tem pesos extras, como dentes de ferro ou de ouro, ou um penteado volumoso, brincos, por exemplo, de âmbar, eles vão ser um bônus. Vão ajudar nesse caso. O que fazemos? Apenas levantamos a cabeça enquanto estamos deitados de costas. E o peso da cabeça, que representa, imagina só, cerca de 10% do seu corpo, começa a sobrecarregar bem os dois músculos ao mesmo tempo, o direito e o esquerdo, o esternocleidomastoideo. Nessa posição, normalmente, você deve conseguir segurar por pelo menos 20 segundos. Se você não consegue fazer isso, não pode passar para os próximos treinos, que são mais difíceis. Então, como treinar? Levantamos por 5 a 10 segundos em uma série, segurando a cabeça. No que você precisa prestar atenção? Não dobre a cabeça para cá. O queixo deve ficar um pouco para cima, mas também não pode jogar muito para trás. Ou seja, a posição natural do seu pescoço deve permanecer. Aquela posição, como se você estivesse olhando para frente, para longe, em pé no campo, olhando para o pôr do sol. Fazemos 3 a 4 séries dessas. Entre as séries, descansamos. Pode descansar até 30 segundos. Na próxima etapa, quando esse exercício já estiver fácil para você, você pode treinar separadamente o músculo direito e o esquerdo. Para isso, você também levanta a cabeça. E aqui o músculo direito é mais exigido. E mantenha nessa posição. Não é necessário virar muito a cabeça. Vire de modo que o nariz fique a 45 graus. E nessa posição, levante a cabeça. Levantamos e seguramos assim. Também de 5 a 10 segundos em uma série. Segure e depois abaixe. Descanse. Você pode alternar entre o lado direito e o esquerdo. Também levante, segure por 5 a 10 segundos e abaixe. Então, alterne entre o lado direito e o esquerdo. Ou então, faça direto. Para um lado, depois para o outro. Na próxima etapa, você pode adicionar carga, já usando o movimento. Para isso, colocamos um travesseiro sob as escápulas desta forma. Pronto, deitamos. E já nessa posição, começamos a levantar e abaixar a cabeça. Levantar e abaixar. Ou seja, aqui você ganha um pouco mais de amplitude de movimento. E nessa posição, você já pode fazer o movimento. Aqui! Se estiver difícil o suficiente, então você levantou e abaixou completamente. Esperou 1 segundo. Levantou. Abaixou completamente. Se não for difícil de fazer, você pode levantar e não abaixar completamente a cabeça. Ou seja, mantendo a tensão desses músculos o tempo todo. Levantou, abaixou, levantou, abaixou. Pronto, esses exercícios serão suficientes para o começo. E então, amigos, compartilhem suas impressões sobre como foi quando vocês tentaram. Ou se planejam tentar, ou se viram como eu tentei. O que posso dizer? Até os próximos programas.